Uma boa noite na paz de Jesus. Eu sou Hamilton. Que graça, né? A Igreja de Jesus se reunindo aqui, mais um domingo. Estamos hoje finalizando a conferência Pura Vida, né? Momento de alegria, mas também momento de tristeza pela partida do nosso amado irmão Dudu, né? Ele foi um grande servo de Deus. Estávamos lá enquanto igreja, né? A Gonçalves Ledo todinha estava lá. Os amados irmãos, desde o começo da IBC, antes mesmo da chegada do próprio pastor Armando, né? Então, queremos deixar nosso carinho à Dida. Fomos lá enquanto igreja, os pastores estavam lá, a igreja estava lá abraçando a Dida, e ela disse: pastor, pode falar à congregação para que continue orando por nós, porque o nosso Dudu descansou, né? Então, isso é a nossa esperança. Esperança essa que nós temos em Cristo Jesus, que quando Ele nos buscar, Ele vai ressuscitar os mortos primeiros, e nós, se estivermos vivos, nos encontraremos com o Senhor nos ares, e nós encontraremos aqueles amados irmãos que já partiram no Senhor, e inclusive o Dudu também. Amém? Essa é a nossa esperança. Aleluia. A esperança de que a morte, aquele corpo ali, inerte, vai tomar vida, e nós viveremos com o Senhor para sempre. Enquanto isso, amada igreja, nós estamos aqui na luta, na peleja, né? No dizer do cearense, na peia de todo dia. Então eu queria cumprimentar aqueles que estão nesse auditório, aqueles que nos assistem pela internet, né, na tendinha, aqueles que estão inclusive em outros países, né? Temos aí GRs que se reúnem no Canadá, em Portugal, Estados Unidos, gente da IBC por tudo que é lugar. E nós vivemos nesses dias a conferência Pura Vida, que é um movimento de pureza sexual oriundo do movimento chamado Atitude 434, baseado em 1 Tessalonicenses 4:3-4, que diz: que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Isso é o que Ele fez conosco nestes dias. No entanto, nós vivemos momentos em que as pessoas não mais fazem pacto, aliança ou compromissos que realmente são cumpridos, né? Nós temos dificuldade de acreditar nas pessoas, na palavra das pessoas, porque elas prometem e não cumprem, né? A gente vê isso muito nas eleições, em que os políticos prometem benefícios para o povo, para a infraestrutura, para o saneamento, mas isso é só blá 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 de palanque político, mas na realidade nada disso acontece. Nós somos a sociedade líquida de Bauman, tudo toma forma do continente, o conteúdo toma forma do continente. Mas eu diria que mais do que líquidos, nós somos rarefeitos. Nós temos uma sociedade em que tudo está se desvanecendo, nada é, tudo está se tornando e ao mesmo tempo não é. O homem pós-moderno riscou Deus da sua agenda, está escravo do pluralismo e do relativismo das ideias. Não há um absoluto. Tudo que você pensa pode ser verdade, né? A máxima em que todo pensamento, cada cabeça é uma sentença. Vivemos essa pluralidade de ideias. Também o relativismo, né? Então não há uma moral, não há uma realidade para se viver de maneira ordeira e de maneira absoluta. Cada um é sua própria lei. Na verdade, como aconteceu em Juízes capítulo 21, 25, já anunciando dias que nós vivemos, né? Quando o texto diz o seguinte: naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Era a pós-modernidade já na época dos juízes, né? O povo pecava, vinha a consequência, eles se arrependiam e Deus mandava a libertação. Pecado, consequência, arrependimento e libertação. Esse era o ciclo insano da vida dos juízes.
E esse muitas vezes é o ciclo insano da nossa vida. A gente faz o que é errado, vem a consequência, nós choramos diante de Deus e pedimos perdão, e aí Deus nos liberta, e a gente volta para o pecado, volta para o erro de novo, e esse ciclo insano da vida. E parece que entra ano, sai ano, e nada muda. Na época do meu pai, e também talvez do seu pai, da sua geração, da minha geração, a palavra era um documento, não era não? Se alguém dissesse assim, vou vender esse carro, podia ter certeza, não precisava ir para cartório nenhum, que ele venderia o carro pelo preço acordado. Mas hoje não mais, né? A palavra, inclusive o documento, nem mais é documento, né? No entanto, se não há referenciais de base, como disse Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Se não há mais referenciais absolutos, é assim que a gente vive. Então, além desse pluralismo e relativismo da sociedade, nós assistimos ainda o ser humano cansado de suas escolhas, vivendo a experiência do tédio. Olha só, gente. Inclusive nesse carnaval, a galera está vivendo aí loucamente o carnaval, e na quarta-feira o tédio. O tédio de ter feito tudo aquilo que quis e na verdade nada daquilo que realmente deveria ser feito, né? Por conta da saturação da mente, emoções e do corpo do homem condenado à sua própria liberdade, como já disse Jean-Paul Sartre, ele disse que o homem está condenado à liberdade. Se ele riscou Deus da sua agenda, ele está condenado às suas próprias escolhas. E ele é refém dessas próprias escolhas. O tédio, então, diante dessa possibilidade de escolhas sem Deus, o tédio é o que sobra ao homem que vive como um barco à deriva. Assim como disse Arthur Schopenhauer, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Não é assim? Você era solteiro, aí você, rapaz, eu quero me casar. Aí você arruma uma dona e casa, né? Mas a ânsia de ter vai gerar o tédio de possuir. Rapaz, essa mulher está me enchendo o saco, pastor. Não é não? Mas você não queria casar, né? A ânsia de ter se transformou no tédio de possuir. Você estava andando a pé e aí pediu a Deus um carro. A ânsia de ter. Aí você comprou o carro, está começando a reclamar que tem que pagar IPVA agora, né? Inclusive, já começou em fevereiro, né? O IPVA, lembra? Você vai se lembrar do tédio. Porque a ânsia de ter gera o tédio de possuir, né? A equação da vida humana é ansiedade e tédio. Quando se vive a tirania da escolha no mundo da vida, sem a perspectiva do Criador de tudo o que existe. Se você não tiver a perspectiva de Deus sobre tudo e sobre a existência humana, você vai viver essa ansiedade e esse tédio constante. As pessoas estão saturadas, elas estão cansadas. Jesus nos convida, né? Ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E ele diz, eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Talvez nessa noite você veio aqui profundamente exacerbado. Sua mente está cheia. Você está ansioso. Está depressivo, vem de uma vida maluca, quem sabe, nessa semana. Quanta coisa você fez. E hoje você está com a mente e o coração, estão cansados de repente, viver, quem sabe, né? Então, diante de tudo isso, nós somos desafiados, ao final desta conferência Pura Vida, a uma aliança pura. E o texto que vamos trabalhar hoje à noite é Deuteronômio capítulo 7, dos versos 7 a 12, que diz o seguinte: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos eles. Foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que Ele fez aos seus antepassados. Por isso, Ele os tirou com mão poderosa
e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Todavia, aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição, e ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, aos mandamentos, aos estatutos e às ordenanças que hoje dou a vocês. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Oremos. Senhor, diante da Tua palavra, nos reunimos nesta noite. Queremos louvar ao Senhor por tudo que já aconteceu aqui na conferência. E agora, enquanto igreja, nós queremos ouvir a Tua palavra, o Teu direcionamento para a restauração ou para a construção de uma aliança com Deus para sempre. É o que eu oro e peço em nome de Jesus, que ilumine os nossos corações para sermos tocados por Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Gente, o texto que nós lemos de Deuteronômio é um livro que apresenta o povo de Israel na antecipação da entrada em Canaã. Deus havia dado uma promessa a Abraão de formar de Abraão uma grande nação, um povo escolhido. E eles tinham um direcionamento de uma terra, né? Ele ia constituir uma nação. Para se constituir uma nação, nós precisamos de um povo, de uma terra e de uma lei. O povo estava sendo formado a partir de Abraão. A terra prometida de Canaã estava em vista enquanto esperança. E a lei de Deus foi dada em Moisés. E aí eles começam a caminhada. Deus escolhe Abraão, Isaque, Jacó e José, os patriarcas da fé. O texto de Gênesis termina com a história de José, aquela maravilha que aconteceu, Deus usando José para milagres e prodígios. Mas o faraó morre e o próximo faraó não conhecia José. E ele começa a ver o povo de Israel crescer no Egito. E eles passam então de um regime agora talvez de amizade para escravidão. E Deus permite que o povo fique lá por 430 anos. Deus levanta Moisés no momento em que o povo de Deus ora e pede: Senhor, olha o nosso sufoco. E Deus olha o sufoco do povo. Eu quero dizer para vocês hoje à noite que Deus está olhando o seu sufoco. Que Deus está olhando os momentos difíceis que você está vivendo. As lágrimas que você está derramando de repente ali no chuveiro, né? No banho, para ninguém ver suas lágrimas, né? Mas o Senhor está vendo. O Senhor está contemplando a sua dor, assim como contemplou a dor do povo de Israel. E Ele levanta Moisés como libertador. Eles caminham por 40 anos por conta da desobediência ao Senhor. O trajeto, gente, de onde eles estavam, no Egito, né? Para Canaã, demorava, sabe quantos dias? 11 dias, segundo Deuteronômio 1:1. 11 dias se transformaram em 40 anos, imagina, por conta da desobediência do povo. Eu quero dizer para você também, algumas bênçãos de Deus na nossa vida demoram muito, porque nós somos desobedientes. Sabia? 11 dias se transformam em 40 anos. Mas agora Moisés conduz, inclusive o próprio Moisés se torna rebelde contra o Senhor, no momento das águas de Meribá. E aí, ao invés de falar a rocha, ele fere a rocha, ele fica irado, não é não? Quero dizer para nós também que Deus não gosta muito da nossa ira não, sabia? Momentos de ira podem destruir alguns planos que nós temos. Inclusive, o seu casamento, a sua relação com a sua esposa, com seus filhos. Cuidado com a ira. Moisés, por conta da ira e da desobediência, foi vetado de entrar na terra prometida. É por isso que nós precisamos aprender com Jesus, que é manso e humilde
de coração. E agora eles estão em Deuteronômio, vivendo agora a segunda geração. Os mais velhos morreram, né? Nesse ciclo aí de 40 anos, a geração antiga que murmurou, que reclamou, não entrou na promessa. E Deus agora precisa repetir a lei. Por isso Deuteronômio, segunda, nomos, lei, é a segunda lei. É o repeteco, é a repescagem, né? É a AF, né? Você que de repente está aí, reprovou na última média da faculdade, você vai para a final, não é não? Às vezes vai para ré, não é? Misericórdia, né? O crente não pode fazer isso não, né? Chegar na ré, complicado. Mas agora é essa ré para eles. Eles vão ouvir a palavra de Deus novamente para que a nova geração entre na terra prometida. E aí Deus vai estabelecer de novo os parâmetros e os marcos da sua aliança. Basicamente, Deuteronômio tem 3 palavras-chave, né? Recorda da palavra de Deus, obedece à palavra de Deus e cuidado para não cair no engano do pecado. Em tese, queremos falar com vocês hoje à noite que o Deus da aliança se revela a nós por e pelo amor. Nossa resposta pode ser obediência para a vida ou desobediência para a morte. A aliança, o pacto de Deus nos chama hoje para 2 possibilidades, para 2 caminhos. Aliança com Deus para a vida ou abandono de Deus para a morte. Vamos ver isso em 3 momentos. No primeiro momento, o texto fala sobre a revelação da aliança, cuja base é o amor. Veja, capítulo 7, 7-8. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem, o que, gente? Mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos eles. Foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. A primeira lição que eu aprendo aqui, em relação à revelação da aliança, primeiro é que a escolha divina é sem méritos humanos. Os sumérios, os acádios, os babilônicos, os medo-persas, os gregos, os romanos foram povos muito mais numerosos, muito mais capazes do que o povo de Israel. A nação de Israel é uma nação menor do que o estado de Sergipe, mas Deus escolheu amar esse povo. E aí eu pergunto, por que Israel, né? Eles eram o menor de todos os povos. Retrocedendo a história, nós vemos que Deus escolheu um casal, Adão e Eva, e daí saiu a família patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó. Formou-se o povo de Israel então, 12 tribos, Rúben, Simeão, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Gade, Aser, Naftali, Benjamim, Levi, e os 2 filhos de José foram acrescentados à família patriarcal, não é? Manassés e Efraim. Mas esse povo, gente, era o povo menos inteligente daquela época, era o menos capaz do ponto de vista bélico. Eles tinham que aprender com, por exemplo, os fenícios, né? Os filisteus, para aprender a trabalhar com ferro, com a metalurgia, né? Então, nesse aspecto, eles não tinham merecimento. Assim como nós também não temos merecimento. Deus foi ao nosso encontro, onde nós estávamos. Nós não merecíamos estar na presença de Deus. Ele, por mão forte, nos trouxe para perto. E nós não temos mérito. Eu não tenho mérito nenhum de qualquer pecador miserável que está, por exemplo, ali na CPPL 3, cumprindo pena. Eu sem Jesus estaria lá talvez. Você sem Jesus estaria lá também. Porque sem Cristo nós somos capazes de fazer as piores atrocidades que um ser humano pode fazer. Não fosse a graça de Deus que nos trouxe para perto. Não fosse o amor de Deus que nos alcançou. E por isso agora, a segunda lição, o amor e o juramento de Deus, não é?
Essa palavra amor aí, interessante no hebraico, ela aparece 11 vezes, né? É o hebraico rachak, que significa deleite. Olha só. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, autossuficiente, Ele resolve se deleitar num povo que seria criado. Mas Ele não é autossuficiente. Como é que Ele resolve amar alguém além do próprio ciclo da Trindade, se Ele era autossuficiente? Deus não escolheu o povo de Israel a não ser por outro motivo, porque Ele resolveu se deleitar e prolongar a comunhão para além do ciclo da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que coisa, gente! E a Bíblia diz que Deus tem prazer em nós, né? A Bíblia diz que Deus em Cristo nos fez amigos. O Senhor tem prazer em ouvir você, em ter você perto. Ele tem deleite em estar com você. Mas nós deixamos que a nossa mente possa ser distraída, sabia? Nós somos distraídos o tempo todo e somos roubados desse deleite do Senhor. Ele ama estar conosco, mas nós muitas vezes amamos estar com outras coisas, né? O texto ainda fala do juramento, né? Que é o hebraico Shabat. A ideia de, provavelmente tem a ver aqui com a ideia de 7 também, né? Daí mesmo a raiz do sábado. Vincular-se por 7 coisas. 7 na Bíblia a gente vai ver sempre o número da totalidade, né? Abraão e Abimeleque juraram sobre 7 cordeiras ao fazerem o pacto junto ao poço de Berseba, que significa poço do juramento, o poço dos 7. Diz aí o verso 27 do capítulo 21. Então Abraão tomou ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque, e os dois firmaram uma aliança. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, e Abimeleque lhe perguntou: que significam essas 7 ovelhas que você separou das demais? Ele respondeu: aceite estas 7 ovelhas das minhas mãos como testemunho do que eu cavei esse poço. Ou seja, a ideia de juramento é a ideia da totalidade de Deus que empenha a sua palavra em cumpri-la. Números 21, 19 diz que Deus não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. Então aquilo que Ele prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu a salvação do seu marido, Ele vai salvar. Se Ele prometeu a restauração da sua vida, Ele vai restaurar, porque Ele é um Deus que preza pelo seu juramento em cumprir a sua palavra. Nós, seres humanos, temos palavras que são voláteis, que são frágeis. Qualquer coisa a gente muda, né? Mas nós podemos acreditar, irmãos, na imutabilidade de Deus. Deus não muda. Os momentos difíceis que você passa não mudam o que Deus sente por você, sabia? Porque nós somos seres emocionais e o nosso amor modifica quando a situação muda, né? Por exemplo, se o marido está te tratando mal, esposa, seu amor vai modificar por ele, não é não? Você vai assim, estranho, né? Como é que eu vou amar um cara que me faz mal? Porque o nosso amor é mutável. O nosso amor é amor de circunstância. Mas o amor de Deus por nós é imutável. Deus não nos ama mais e nem menos do que Ele sempre nos amou, desde a eternidade até hoje. E por isso nós estamos aqui, para a sua glória. O texto ainda fala do deleite e do juramento, né? Olha o que diz Hebreus 6, 17 e 19. Uma vez que Deus quis mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para os herdeiros da promessa, Ele o confirmou como? Com juramento. A fim de que, por meio de 2 coisas imutáveis, ou seja, a promessa e o juramento, nas quais é impossível que Deus minta, nós que nos refugiamos nele, sejamos firmemente encorajados, para que nos apeguemos à esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança firme e segura
como âncora da nossa alma. Âncora da nossa alma. A promessa de Deus e o juramento de Deus. Como está a sua alma hoje? Você veio para cá assim meio sentimentos volúveis. Você veio para cá preocupado com a semana. Você veio para cá ansioso, preocupado com os boletos da primeira semana de março que já chegaram. Não é não, gente? Já chegou para você os boletos? Para mim já, viu? A primeira semana agora é uma semana tensa, né? Preocupações, colégio, faculdade, mãe que vai cuidar dos filhos, preparar merenda, desafios de metas do mês. E a nossa alma começa a se abater, porque nós começamos a absorver os problemas da vida. Amado irmão, tenha como âncora da sua alma a promessa de Deus. Deus vai cumprir a sua palavra. E o juramento de Deus, sua palavra é imutável. Por conta da revelação da promessa do descendente, Jesus, o Deus imutável confirma o seu propósito através do juramento. Nessa imutabilidade da sua palavra, encontramos refúgio e coragem para continuar a caminhada. Ele é o Deus da aliança. Lembra? Deus de aliança. Canta isso. Homem pra mentir, tudo pode. Aleluia. Mas tua palavra vai. Aleluia. Esse é o Deus de promessa, queridos. Glória. Eu me lembro que no momento da minha vida bastante complicado, eu tive um namoro antes daquela amada mulher que está ali, né? Que eu casei com ela. Vamos completar esse ano 18 anos de casamento. Para a glória de Deus, né? Louvado seja Deus. Tive um namoro quase noivado de 2 anos e meio. E a minha ex-noiva me abandonou. Imagina. É ruim, né, irmão? Não é não? Você ser preterido, né? Pelo chefe, pela namorada, pelo noivo. E foi na época que essa música, o Trazendo a Arca, na época o Ministério Apacentar lançou essa música. Rapaz, essa música veio como um bálsamo para mim, porque eu não estava acreditando mais que Deus ia me dar uma família, sabe? Eu sonhava com uma família de 4 meninas, imagina? Olha aí, eu tinha fé, não é não? Aí quando eu fui abandonado, e agora, Senhor? Quando eu recebi essa música no meu coração, eu chorei igual menino, sabe? E talvez em alguns momentos da nossa vida a gente precisa baixar a guarda e fechar o nosso quarto e entrar na presença de Deus e começar a louvar, começar a adorar, começar a ler a palavra. O nosso coração vai se quebrantar diante de Deus. Nós vamos ser tocados pela sua presença. E eu fui tocado por essa música, né? 1 mês depois eu conheci aquela amada que está ali. Amém? Deus de aliança. Ele não me deu 4 meninas, me deu uma, né? Quem sabe as 3 ainda possam vir. Não é não? Quem sabe, né? Eu tenho fé. Então crê na promessa, amado. O Deus de aliança vai cumprir. E essa aliança ele desenvolve ao longo da história da Bíblia, através do pacto de Deus, né? Eu quero ver rapidinho com vocês o pacto de Deus na história da revelação bíblica. Olha o pacto edênico lá no Éden, que trabalha a necessidade da obediência. Olha, Gênesis 2, 15 a 17. O Senhor tomou o homem e o pôs no jardim do Éden. Para quê? Para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, certamente você morrerá. Deus estabelece um pacto com Adão e Eva. O pacto estava baseado na obediência, estava baseado na relação. Gênesis 3:6 diz que o Senhor passeava na viração do dia e encontrava Adão e Eva
para um bate-papo. Quem sabe um mapa, não é não? O que Deus me disse e o que eu vou fazer a respeito. O Éden, o retorno em Cristo. Olha só, quem sabe é isso que nós precisamos voltar a viver de novo. A viração do dia, o Éden, a presença, a comunhão, a palavra. Mas o homem resolve a independência. E aí fica para nós que todas as vezes que você quiser ser independente, Deus não vai te abandonar, mas você vai andar só. Você vai andar pelas suas próprias escolhas. E assim aconteceu com o homem. O pacto então do Éden, firmado com o homem, termina com a trágica desobediência de Adão à lei de Deus. Por consequência, a mesma lei o encerra debaixo da morte e da condenação, e com ela toda a sua posteridade. Em Adão estávamos representados enquanto humanidade. Por meio do primeiro Adão veio a morte. Por meio do segundo Adão, Cristo virá a vida. Mas o que nos consola é que a humanidade em sua totalidade não foi abandonada à mercê do pecado. Deus continuou a trabalhar e numa saga linda de buscar a humanidade e de buscar cada um de nós, buscar você. O segundo pacto, pacto noaico, pacto com Noé, a preservação da vida. Obrigado. Olha o que diz o texto de Gênesis, capítulo 9, verso 11 em diante. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais haverá um dilúvio que ceife toda a vida, a forma de vida. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu. Este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, por todas as gerações futuras. Este é o meu arco que pus nas nuvens, que será o sinal da minha aliança com a terra. Olha só, gente. O arco-íris, hoje utilizado para ser o símbolo do movimento LGBTQI+, o arco-íris é o símbolo do pacto de Deus com o seu povo. Quando chove, aquele arco-íris, nessa semana agora eu vi, aquele belo mosaico de cores, simboliza que Deus não mais destruirá a humanidade, mas que a sua graça continuou a história da salvação até que chegasse a Cristo e nós pudéssemos ter acesso ao amor de Deus. Amém, gente? Então, quando você olhar o pacto estabelecido no arco-íris, lembra de Noé. O dilúvio matou todo mundo, mas a família de Noé foi preservada. Que coisa linda, a natureza falando conosco, assim como o pastor Armando disse. Na sequência, o pacto abraâmico, a salvação pela graça mediante a fé. Olha que lindo esse texto de Gênesis 17, 1 e 2. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande diante de mim e seja o que, gente? Íntegro. Assim confirmarei a minha aliança entre mim e você e o multiplicarei muitíssimo. Aliança com Deus agora em Abraão. Ele chama Abraão para andar na sua presença e ser íntegro. E ele faria de Abraão uma grande nação. É a mesma coisa que ele está falando comigo e com você hoje. Você que talvez tenha andado longe dos caminhos de Deus, né? Pastor, essa semana aí eu vivi na bagaceira, ó. A mulherada deu mole para mim e eu peguei todas. Você está aqui no Pura Vida, quem sabe, né? Ou meu marido me traiu, ou eu traí o meu marido. Essa semana foi uma semana de briga, muita confusão em casa, meus filhos, eu estou perdendo os meus filhos das minhas mãos. Eu não sei o que fazer. A palavra de Deus te diz a mesma coisa que diz na Abraão. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Você acha que não pode ter transformação, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tudo pode o Senhor fazer. Ande diante de mim e seja íntegro. Deus fala com a gente hoje por sua palavra.
Ande na minha presença todo dia. Ande na minha presença em oração, na palavra, na comunhão. E eu vou cumprir a minha promessa na sua vida. Que lindo, o texto nos traz a ideia de Gênesis capítulo 12, 1-4, quando Deus estabelece a sua promessa com Abraão. Ele promete uma terra, uma lei, um nome todo poderoso. Na sequência, o pacto mosaico, o pacto com Moisés, o papel da lei na redenção. Olha que lindo. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, se me obedecerem fielmente, e o quê? E guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus estabelece na lei que Israel seria um povo, um tesouro particular. Pedro vai falar isso em 1 Pedro 2, 9-11, que essa prerrogativa de Israel de ser um povo escolhido e particular, o Senhor também transfere à igreja de Jesus. Nós somos povo de particular propriedade de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Você sabia disso? Que você é precioso ao Senhor. Que você é preciosa ao Senhor. Que você é amada de Deus. Amado de Deus. Isaías fala que você está nas palmas das mãos de Deus. Ele cuida de você. Ele está contigo. Ele andou com você, quem sabe, pelo vale da sombra da morte esses dias. A lei nos fala que o homem é incapaz de cumprir por si só. Eu não consigo andar com Deus. Eu tenho pecados, eu luto contra o isolamento. Eu quero viver só para mim, eu quero ser egoísta. Mas a lei me diz que eu não tenho condições. Porém, Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo. O objetivo da lei é nos conduzir a Cristo. É mostrar que nós somos incapazes e Cristo é capaz de nos fazer novas pessoas. A lei foi um aio, um pedagogo, um professor que conduziu o homem da sua minoridade infantil à sua maioridade em Cristo. A lei aponta para Cristo. E agora a nova aliança. A lei não estaria mais escrita nas tábuas de Moisés, mas a lei estaria escrita no coração de cada um de nós. Olha Jeremias 31, 33 e 34. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e as escreverei no seu coração. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão: conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, declara o Senhor. A Bíblia diz que a lei de Deus estaria no nosso coração, no nosso íntimo. E o desafio para nós aqui é, como crentes em Cristo, fazer viver isso. Não depender do pastor, do líder de grupo, de relacionamento, mas depender de um momento diário com Deus. Nossa aliança com Deus se estabelece também quando nós lemos a sua palavra todo o tempo. Palavra escrita, palavra cantada através do louvor, palavra escutada através do aplicativo, quem sabe. Mas nós precisamos ser o povo da palavra. O povo que introjeta na sua mente os valores divinos. Não como uma caixinha de promessas onde eu abro o texto que Deus vai falar só coisa boa para mim, né? Interessante que as caixinhas de promessas não tem nenhum versículo. Se arrependa e se converta, né? Só tem coisa boa, né? Mas Deus está fazendo conosco o movimento de ler a sua palavra enquanto antídoto para o pecado, enquanto lugar de encontro com a felicidade. O salmista Davi disse
que ele tinha prazer nas leis do Senhor. Será que você tem tido prazer na lei do Senhor? Lido a palavra de Deus todo dia, enquanto indivíduo, enquanto pai, mãe, filho, enquanto líder de GR ou membro de GR. Qual é a relevância da palavra de Deus na sua vida? O Senhor nos fala da importância desta palavra. Queria desafiar você essa semana, que você não desse o pior de você para ler a Bíblia. Que você não desse aquele momento final do dia, né? Você fez tudo. E aí, 10h30 da noite, 11 horas, você pega o celular, lê a Bíblia no celular, 11 horas da noite, deitado na cama. O que você acha que vai acontecer? Hein? A Bíblia se torna o maior sonífero que uma pessoa pode ter, sabia? Você tem insônia, é só começar a ler a Bíblia de noite. Você vai dormir rapidinho, não é não? O Senhor está nos chamando a dar o melhor de nós a Ele. Melhor tempo, melhor momento, melhor capacidade mental para ler, para conhecer a sua palavra. Jesus, em Lucas 22:20, nos fala sobre essa nova aliança. Ele fala, ao instituir a ceia do Senhor, que seria a dramatização desta nova aliança. Este é o cálice, esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Na última Páscoa, ele estabelece a ceia do Senhor como lugar de memória da nova aliança. 1 Coríntios 11, 24 e 25. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. A ceia do Senhor, meus amados irmãos, é o lugar de memória da nova aliança. Como Deus sabe que a gente esquece das coisas, né? A minha esposa briga muito comigo que eu esqueço das coisas, né não? Esqueço? Um pouco. Você já fez isso para mim? Seu pai, esqueci. Eu até esqueci de lembrar, né não? Às vezes eu esqueço de lembrar também. E Deus, sabendo que a gente tem dificuldade de lembrar, estabelece 2 cerimônias do Novo Testamento para lembrar da aliança. O batismo como um símbolo de entrada na comunidade e a ceia do Senhor como lembrança de permanência, de continuidade, de comunhão e de lembrança de que enquanto nós fazemos a ceia do Senhor em memória dele, nós vamos anunciando a sua vinda até que ele venha. Amém, gente? E pastor, cadê a IBC faz ceia aonde? Não tem ceia aqui na grande congregação? De vez em quando, né? Porque a ceia é para acontecer no seu GR. Se não está acontecendo, fale com o seu líder de GR. A ceia é o símbolo do pacto, da aliança. Acontece lá, no partir do pão, nas orações e na vida comunitária. Olha essa figura aí, ó. Essa figura faz um entrelaçamento entre as alianças bíblicas. Na verdade, nós só temos uma aliança, um pacto, que é o pacto de Deus no Éden, que é desdobrado em Noé, na preservação da vida, que é materializado na aliança abraâmica, que tem 4 coisas, né? Tem uma bênção pessoal, tem uma bênção territorial e tem uma bênção nacional e uma bênção espiritual. A bênção pessoal não seria dado mais à descendência de Abraão, mas Paulo diz em Gálatas 3 que era o seu descendente, que é Cristo. E a nova aliança em Jeremias apresenta isso. A bênção territorial, a terra prometida, Canaã. A bênção nacional, o pacto que Deus estabeleceu com Davi, que sempre haveria um rei sobre Israel, e ele seria um rei eterno. E a bênção espiritual seria Cristo, porque o descendente que venceria e destruiria o poder da serpente, mas ele pisaria a cabeça da serpente, mas ele lhe feriria o calcanhar. Em Cristo Jesus, podemos ter
a nova aliança renovada hoje à noite. Se você está com o seu pacto com Deus quebrado, é tempo de pensar que você precisa renovar a sua aliança com Deus. Na música que nós cantamos, do Apacentar, eles cantam que tudo pode passar, tudo pode mudar, mas as palavras de Deus vão se cumprir. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Então eu pergunto para nós hoje à noite, grande congregação, Igreja Batista Central de Fortaleza. E afirmo, Deus tem se revelado a cada um de nós. Você tem experimentado algo de Deus. Desde a eternidade, passando pelo seu nascimento até chegar aqui. O tapeceiro está costurando os fios da nossa vida. Quando olhamos do avesso, é algo feio. Mas se olharmos do lado certo, vislumbramos uma obra de arte para a glória de Deus. Você que veio aqui desanimado, meu irmão. Você que veio aqui cabisbaixo. Pastor, está sendo difícil servir a Deus. Lá no meu trabalho, eu estou andando com Deus, mas o meu chefe está me perseguindo. Eu estou andando com Deus, mas minha mulher descrente não está dando trégua, pastor. Está difícil. A confusão está grande. Meus filhos, está difícil a educação deles. As finanças não estão lá essas coisas, não tá essas coisas para ninguém não, viu? Fique tranquilo. Amanhã você vai comprar um pacote de café no mercado, pode ser que esteja quase R$20, né? Misericórdia, pastor. R$20 um pacote de café, né? Tudo isso está acontecendo e Deus está costurando a nossa história. Mas não olhe pelo lado avesso. Olhe pelo lado certo. Cada dificuldade que você passa é o Senhor moldando o seu caráter e te aproximando mais, cada vez mais da sua presença. Seu amor por nós é a base da aliança. Como soberano Senhor, Ele fez tudo isso por nós. Ele nos ama e Ele cuida de nós. O que nós temos feito por Ele, né? Será que só temos reclamado da vida? Será que nós só temos percebido aquilo que não temos? Porque costumeiramente nós somos assim. A gente reclama do que não tem e não agradece o que tem. Você é assim? Então o Senhor está nos chamando a renovar a nossa aliança e fazermos uma aliança pura com Ele hoje à noite. A parar de reclamar da vida e celebrar tudo que Deus é e tudo que Deus tem feito para nós. Ele é o Deus fiel, Ele é o Deus da aliança, que a sua palavra vai se cumprir na nossa vida. Faça chuva ou faça sol, a presidência da República mude, o governo do Estado, o prefeito mude, a igreja de Jesus é amada e protegida pelo seu Senhor, está sendo cuidada, está sendo preparada e ataviada para aquele grande dia. Aleluia! O Senhor está cuidando de nós. Você é amado, você é querido de Deus. Então, em segundo lugar agora, o Deus da aliança, quem Ele é e o que Ele faz por nós. Olha o capítulo 7, verso 9, né? Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade, por quanto, gente? Até amanhã? Por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Eu aprendo duas coisas aqui. Primeiro, saibam pela experiência que o Deus da aliança é e o que Ele faz. O termo hebraico aqui para saber é o termo yadá, que significa conhecer. Mas não é conhecer intelectualmente. É conhecer pela experiência, né? Aparece 11 vezes no Velho Testamento. Conheçam, saibam, tenham experiência com Deus. Assim como aparece em Deuteronômio 4:39, que diz: saiba, pois, hoje e considere o Senhor, né? Assim como você deve saber em seu coração. Essa é a metáfora do judeu. A gente não sabe com a cabeça,
simplesmente. Para o judeu, a gente sabe com o coração. É um conhecimento sensitivo, é um conhecimento experimental. Será que você sabe que Deus é Deus e que Ele é fiel e que Ele mantém a sua aliança nos momentos difíceis da sua vida? Ou você esquece disso? Ou você não experimentou isso na sua vida? Eu já contei aqui em outro momento, quando era seminarista e deixei a minha família lá, meu pai, desempregado, a minha mãe ligava para mim dizendo que a despensa estava vazia, E eu lá a 120 quilômetros de distância, estudando a palavra de Deus e me preparando para o ministério. Ela ligava de manhã, meu filho, a despensa acabou, não tem mais nada para a noite. Aí eu chorava e orava ao Senhor, Deus, tem misericórdia, faz alguma coisa pela minha família, eu não posso ir lá. Mas à noite ela me ligava, meu filho, não sei o que aconteceu, o irmão da igreja passou no mercantil e deixou aqui uma cesta básica para mim, ele não sabia por quê, Deus sabia, amém? Providência de Deus. Assim acontece na sua vida, assim pode acontecer, e você vai saber que Deus é Deus pela experiência vivida na sua própria vida. Fidelidade e bondade são expressões do caráter de Deus. Deus é fiel e Deus é bom, a despeito das situações. Mas o problema é que nós somos emocionais, Eu sou muito emocional. Os meus sentimentos estão volúveis. E eu acho que como o meu sentimento é volúvel, eu acho que o amor de Deus também é volúvel. Mas o amor de Deus não muda. O amor de Deus é perene, é constante. Você está bem ou está mal, Deus te ama do mesmo jeito. Você está com saúde ou está doente, Deus te ama do mesmo jeito. Você está liso ou está com dinheiro, Deus te ama do mesmo jeito. Amém? Olha o Salmo 63, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti, como uma terra cansada, seca e sem água. A segunda lição que eu aprendo nesse bloco do Deus da Aliança é que o Senhor da Aliança quer ser o nosso Deus pessoal. Ele não quer ser só o Deus de Isaac, Jacó, de José, de Moisés, do seu pai, da sua mãe, mas Ele quer ser o seu Deus. Ele quer ser o seu Deus pessoal. Que coisa, A gente pode conhecer esse Deus e tê-lo como pessoal em nossa vida. Nós podemos conhecê-lo, como o pastor Armando pregou, pelo quadro pintado da natureza. A natureza revela a Deus, a história revela a Deus. Os governos saem, entram, Deus tira, Deus põe quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Podemos o conhecer pela própria estrutura humana, enquanto seres humanos somos imagem de Deus. Mas podemos conhecê-lo também pela encarnação de Jesus. Cristo Jesus é Deus que se fez gente como a gente. Ele revela quem Deus é. Ele revela o que Deus pensa sobre nós. Recomendo a leitura do livro de Philip Yancey chamado O Jesus que eu nunca conheci. É um livro fantástico, que apresenta que o Deus soberano, Senhor eterno, maravilhoso do Velho Testamento, assume a forma humana em Cristo. E tudo que nós precisamos saber sobre Deus está em Cristo. E aí a gente chega então a algumas aplicações desse bloco. Que experiências tenho tido ao longo da vida em torno da quebra de alianças? Posso ter tido experiências frustradas com os meus pais, amigos ou relacionamentos pessoais. Diante da mentira e da maldade que vivemos, o Deus da aliança nos oferece a verdade e a fidelidade como expressões do seu caráter imutável. Se você está frustrado com promessas de pessoas, com alianças e compromissos estabelecidos com pessoas, e você acha que Deus é assim? Não, irmãos. O Deus da aliança prometeu e vai cumprir tudo o que Ele disse na sua palavra, inclusive na nossa vida,
Agora, quem Deus é para mim? Um sócio, um cara legal, que eu chamo quando estou com problemas, né? Isso é comum da gente. Estamos com dor de barriga, ai meu Deus, me ajuda, me cura. Aí vai para a igreja, vai para o GR, serve a Deus, lê a Bíblia, vai uma coisa maravilhosa. Oh, que coisa boa esse crente, não é não? Mas a dor de barriga curou, passou, show de bola. Bora para o GR. Vixe, não vai dar para ir para o GR não, pastor. Por quê? Não, porque eu vou ter um aniversário hoje. Nada contra aniversário, né? Você pode ir para o aniversário. Aí no próximo GR, bora fazer a lista aí, quem vai para o GR. E aí o cara diz, não, não vou não, porque assim, estou meio para baixo. Fica para a próxima. E assim ele vai declinando do seu compromisso com Deus. Porque tudo está bem. Se tudo está bem, eu não preciso de Deus, né? Que coisa. Mas olha o que diz o Salmo 119, verso 2. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem, né? Que coisa. Então os mandamentos de Deus são para ser obedecidos. E é por isso que a gente vai trabalhar em último lugar, para a gente ir para o desfecho. As prerrogativas da aliança. Quem somos nós? Filhos obedientes ou desobedientes? Olha o final do texto, verso 10 até o verso 12. Todavia, aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. E ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, aos mandamentos, aos estatutos e às ordenanças que hoje dou a vocês. Se vocês obedecerem às minhas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Aqui eu aprendo duas lições também. O primeiro é, o desprezo pelas coisas de Deus é um processo de autodestruição. Se você está desprezando a palavra de Deus, a igreja de Deus, o plano de Deus, isso é um processo de autodestruição. Porque quanto mais perto de Deus, mais perto de mim. Quanto mais longe de Deus, longe de mim e da minha verdadeira essência. Olha Provérbios 13, 13. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Então o Senhor está falando com você hoje. Se você veio hoje aqui com uma vida complicada, uma vida cheia de coisa para resolver, triste, seu coração está palpitando aí, pastor, a palavra é para mim hoje. Eu vim aqui angustiado, eu vim aqui com o coração explodindo nesse carnaval. Estava tudo programado para eu ir para Aracati curtir, ó, imagina? Morro Branco. Mas não sei, deu errado. E estou eu aqui, fui convidado por alguém. Quem sabe essa palavra é para você. Ou para você que em Cristo Jesus é um crente, mas está vivendo uma vida profundamente afastada de Deus. Quem sabe na pornografia, no adultério, no abandono dos filhos, no maltratar da esposa. Porque aqui na igreja ele é o santo, mas em casa ele é o tirano. Deus está te chamando. Então não despreze o conselho de Deus. Aquilo que o Espírito de Deus está dizendo, a igreja de Jesus pode ouvir, né? Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. A segunda lição. Obedecer, guardar e cumprir a palavra de Deus. A nossa parte na aliança. A aliança estabelecida na Bíblia é o que se chama de pacto de suzerania. Um grande rei poderoso resolvia fazer um contrato com um escravo, né? Estabelecia, então, o pacto, escrevia o pacto, a necessidade de obedecer e as consequências, e o cuidado em desobedecer e também as consequências. Deus fala conosco através do pacto de suzerania. A nós cabe obedecer a sua palavra. Olha o que diz o Salmo 119, 4 e 5.
Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis e mandaste que as cumpríssemos fielmente. Como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. A nossa parte em resposta à graça que Deus tem nos dado. Ele tem nos dado salvação, tem nos dado alegria, tem nos dado paz, mas como crentes em Cristo, muitas vezes, nós escolhemos o estar longe de Deus. Não tomamos cuidado com aquilo que estamos vendo na internet, né? Como estão os seus olhos durante a semana? O que é que você está vendo? Onde está o foco dos seus ouvidos? O que é que você está cheirando durante a semana, né? O que é que você está comendo durante a semana? O que é que você está pegando? Ou seja, onde os teus 5 sentidos estão te levando? E aí, lembro da história do filho pródigo e do filho próximo. Talvez você seja o filho pródigo. Está longe da casa do pai, está vivendo uma vida dissoluta, abandonado, ou abandonando o Senhor. Ou então você é o filho próximo, que está ali vivendo na presença de Deus só por suas bênçãos, cobrando Deus, murmurando Deus. Na verdade, o filho pródigo e o filho próximo, ambos estão perdidos e precisam voltar para casa e renovar a aliança com o Pai de amor. E o Pai de amor vê-nos. E eu acho que ele sofre, ele sente a dor dos filhos que estão longe, né? C.S. Lewis disse: Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. Amém, gente? Ele não quer algo de você. Pode aplaudir o Senhor. Deus não quer nada de você. Gostaria já que a banda pudesse subir. Deus não quer nada de você. Ele quer você. Ele quer a integralidade do seu ser. Sua mente, seu coração, suas emoções, seu corpo. Tudo entregue ao Senhor. Em que áreas da sua vida você está desprezando a palavra e o conselho de Deus? Hein? Qual é a área? Seu casamento, sua vida pessoal, seu trabalho. E o que você precisa fazer hoje para mudar de vida, experimentar a aliança pura em Deus? Enfim, o Deus da aliança se revela a nós por e pelo amor. Nossa resposta pode ser obediência para a vida ou desobediência para a morte. Falamos sobre a revelação da aliança, o amor é a base. O Deus da aliança, Ele é fiel, Ele é amoroso e Ele vai cumprir sua palavra. E sobre as prerrogativas da aliança, quem somos nós? Filhos obedientes ou desobedientes. Feche os seus olhos enquanto a gente vai cantar ao Senhor. E nós temos resposta a dar a Ele hoje. Ao final dessa conferência Pura Vida, o que Deus falou comigo e o que eu vou fazer a respeito. Vamos cantar e depois vamos orar ao Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Coração do
Aleluia. Ainda com seus olhos fechados. Ouça o que o Espírito de Deus e a palavra de Deus diz à igreja. Sua palavra nos faz 2 desafios hoje à noite. Desafio de construir a nossa vida e confiar somente no Senhor. O primeiro desafio é para você que veio hoje aqui e de repente você é o filho pródigo, né? Está longe da casa do Pai. Está longe, está afastado faz tempo. E você tem escutado a palavra de Deus e hoje você gostaria de entregar a sua vida a esse Jesus que quer estabelecer uma aliança, um pacto, um compromisso de te amar e cuidar de você nesta vida e dar a você a garantia da vida eterna. Tem hoje alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida a Jesus e foi tocado pela palavra e quer estabelecer uma aliança com Deus? Tem alguém? Você pode dar um sinal a Deus aí, levantar a sua mão. Nós queremos orar por você. Amém? Não estou vendo. Mas se você quiser, eu peço aí os azulzinhos para nos ajudarem e trazer essas pessoas que o Senhor está tocando hoje à noite. Você é o filho pródigo, está longe, quebrou a aliança com o Pai. E você está hoje aqui arrependido, né? Deus está te trazendo, Deus está te chamando, está como em Jeremias, te amarrando com cordas de amor. Que coisa linda, né? Você pode vir aqui à frente, Deus está querendo te chamar e nós queremos orar por você. Queria pedir os azulzinhos aí que nos ajudem a trazer essas pessoas. E o segundo desafio é para você que é crente em Cristo. Você que já conhece a palavra de Deus. Você conhece a fé em Cristo. Glória a Deus, seja louvado o Senhor por essa amada, né? Vamos aplaudir o Senhor. Queridos, a Sara está entregando hoje a vida a Jesus. Quantos anos você tem? 9 anos de idade. O Senhor tocando o coração dela, né? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Imagina uma criança, né? Você é a mamãe? Glória a Deus. O Senhor está tocando em mais gente, viu? Pode vir, o Senhor quer restaurar a sua vida. Glória a Deus, pode chegar, querido. O Espírito de Deus nos toca hoje à noite. Seu nome? A Deise também está entregando a vida dela a Jesus. Fica aqui bem pertinho. Glória a Deus. O Senhor estabelece um pacto, uma aliança pura com essas duas pessoas aqui na presença dEle. Amém? Se tiver mais gente, você pode vir. O segundo desafio é para você que é da igreja de Jesus. Você é um crente em Cristo já, mas você quebrou a aliança com Ele, ou vem quebrando a aliança com Ele, através de uma vida dissoluta, né? Você está na internet, na pornografia. Você está longe dos caminhos. Você está fazendo um bocado de bobagem. Ei, cara, ei, mulher, para com isso. Jesus tem prazer maior para você. Jesus tem uma vida infinitamente mais alegre, mais feliz, mais prazerosa para você. Abandona isso. Vem para a presença de Deus de novo, né? Então, se você é um crente em Cristo, quer renovar a sua aliança, o seu pacto, a sua confissão diante de Deus, fica de pé no sinal para o Senhor. Se Deus está falando com você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A igreja de Jesus respondendo. Louvado seja o Senhor. E a gente encerra essa conferência Pura Vida, vendo os milagres que Deus fez e fará na nossa vida. Você que está de pé aí, meu amado irmão, você sabe que a caminhada não é fácil, mas nós estamos juntos como igreja. Amém? Se você está sem GR, procura um GR. A continuar a caminhada. Amanhã celebrando a restauração, para continuar essa caminhada de restauração em Cristo Jesus. E assim a gente vai um dia de cada vez, até aquele grande dia em que o Senhor vai nos arrebatar e nós vamos nos encontrar nos ares com Ele. Inclusive vamos nos encontrar com o Dudu também, naquele grande dia. E o Senhor vai tirar de nossos olhos toda a lágrima. Amém? O choro vai se cessar e a alegria eterna estará no nosso coração.
Vamos orar encerrando esse culto em nome de Jesus. Pai, obrigado por essas vidas que entregam ao Senhor a sua própria existência. A Sara, a Deise, recebe essa menina, essa moça, essa jovem, essa senhora na tua presença. Recebe e batiza ela com teu Espírito. Batiza-as com o Espírito Santo, porque agora elas são enxertadas no teu corpo. Recebem uma família, recebem o pacto, a aliança com Deus. E aqueles irmãos que estão em pé hoje aqui diante de uma confissão dos seus pecados, que o Senhor possa fortalecer, animar, restaurar e dar uma nova caminhada, um novo sentido, uma nova força, para eles continuarem firmes na tua presença e dando frutos para a tua glória. Obrigado por essa conferência Pura Vida, e que nós vamos ver os testemunhos, os resultados de tudo aquilo que o Senhor fez. Obrigado pelos funcionários, obrigado pelos palestrantes, pelos servos, pela logística, por tudo aquilo que o Senhor fez através dessa conferência. Queremos dar glória ao teu nome, louvar o teu nome, pela esperança em Cristo Jesus. Que saímos daqui hoje fortalecidos por essa esperança em Cristo. Amém, igreja? Vai na paz de Jesus. Uma boa semana.